Se você sabia que não podia naquele dia, por que não me contou? Por que não me avisou? Por que não me falou? Você me sacaneou. Se você sabia que não podia naquele dia. Meu nome é Márcio, eu vou mostrar meu quebra-cabeça. Essa é uma música do o Traje a Rigor. Nossa, eu lembro quando eu tinha esse LP. E olha só essa letra. Se você sabia que não podia naquele dia, por que não me contou? Por que não me avisou? Por que não me falou? Você me sacaneou. E por que me veio essa memória dessa música, né? Porque semana passada eu terminei de ler um livro que chama A Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. E achei legal o livro e tal, mas assim não foi tão impressionante, mas é, é interessante você entender a curiosidade desse livro, porque logo na primeira página do livro, olha só que interessante, na primeira página ele fala assim, ó, a primeira frase: no dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Essa é a primeira frase do livro. E na primeira frase ele já fala que ele vai ser morto, esse Santiago Nazar. Então, assim, a história do livro conta desse Santiago, que morava numa cidade pequena, e ele tinha sido jurado de morte por 2 irmãos. E que esses irmãos, eles avisaram todo mundo da cidade que eles iam matar o Santiago. E era uma cidade pequena, todo mundo conhecia o Santiago. E aí o livro vai mostrando como que as pessoas, sabendo que o Santiago ia ser morto pelos 2 irmãos, por que ninguém avisou? Por que ninguém pediu? Então o livro é muito sobre essa conivência, essa omissão. É uma omissão. Você sabe que vai dar errado, vai dar ruim, e mesmo assim as pessoas deixaram acontecer. Então, o que eu falei, o livro foi interessante de ler, beleza, mas aí na mesma semana, por isso que eu falo que o meu quebra-cabeças, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu comecei a prestar atenção, parece que cada vez mais essas peças vão se unindo e vão se apresentando. Na mesma semana, eu fiquei sabendo da morte de um menino aí, um tal de Gabriel Ganley, que era um influencer, pelo jeito, bastante famoso na área, que era fisiculturista. Ele morreu com 22 anos. E, de acordo com é, a autópsia e tal, parece que ele morreu por hipoglicemia decorrente do uso abusivo dos anabolizantes, né? Pelo menos é o que está se falando. Mas eu nunca ouvi falar dele, né? Mas como que eu fiquei sabendo? Porque naquele final de semana começou a aparecer um monte de feeds assim no meu Instagram e tal, de pessoas que conheciam o cara, ele mesmo dando entrevistas em podcasts falando que ele abusava e que sabia do risco e tal. E todas as pessoas falando que conheciam e por que não fizeram nada. É a mesma história do livro, de uma crônica de uma morte anunciada. Olha o título do livro, porque era uma morte que já tinha sido anunciada. E todas as pessoas em volta dele foram omissos. É a mesma história. Qual que é a lógica, qual que é a coincidência de eu ler um livro e na mesma semana eu fiquei sabendo dessa história desse fisiculturista? E me fez lembrar de um filme, lógico, me lembrar de alguns filmes, mas o primeiro deles é o Rashomon.
Rashomon é um filme do Akira Kurosawa. E é interessante de entender esse filme porque ele conta a história de um assassinato de um samurai. E aí, durante a investigação, né, eles ouvem as pessoas envolvidas. E cada pessoa tem uma versão diferente da história. Então, as pessoas que foram ouvidas foram o próprio bandido, a esposa do samurai, o espírito do samurai através de uma médium e um lenhador. E cada história tem uma versão diferente. Cada história é contada pela visão da pessoa que está vivendo aquele momento, né? Então cada pessoa tem a sua verdade. Então, qual que é a verdade absoluta? Sendo que cada um enxerga de um jeito. Então, cada relato ele é moldado pela vaidade de cada um, pelo orgulho de cada um e pelo medo. Então cada um se coloca como vítima. E cada um fez o que achava que era certo. Interessante demais ver Rashomon. Muito interessante. Isso me lembrou de uma outra musiquinha. E é engraçada essa música, porque ela é uma música infantil, mas ela tem tudo a ver com isso que eu tô falando. A canoa virou, pois deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria do fundo do mar. A canoa virou, pois deixá-la era virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. A canoa virou, pois deixaram ela virar. Então, tanto a crônica de uma morte anunciada do livro do Gabo, quanto a história desse fisiculturista, a canoa virou, pois deixaram ela virar. E a gente fica procurando um culpado, né? No caso aqui foi a Maria, que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu salvava ela, mas como eu não sou, alguém vai salvar. Alguém vai falar, alguém vai impedir. Mas eu não, alguém vai fazer isso. Mas não precisa ser eu. Por que tem que ser eu? Você entende a dimensão do que a gente está falando? Na música do Ultraje, olha o que essa música quer dizer. Se você sabia que não podia naquele dia, por que não me contou? Por que não me avisou? Por que não me falou? Você me sacaneou. Olha a relação. Por isso que me veio essa música do Ultraje, né? Porque tem tudo a ver com a mesma ideia de omissão. Alguém vai falar, alguém vai fazer, mas não eu. Um filme que me lembrou sobre essa temática é esse, Precisamos Falar sobre o Kevin, que conta a história de dos efeitos, né, de uma educação parental que não dava atenção ao filho. Então, desde o começo ele era um filho não desejado, né? Isso se apresentou durante a vida dele, então ele se tornou um rebelde. E por mais que ele desse sinais de que ele estava precisando de ajuda, ele estava com sinais assim de uma psicopatia, também foi se deixando até que aconteceu uma tragédia, né? Ele provocou uma tragédia na escola, com a irmã e tal, com o pai e tal. Então, mais uma morte anunciada. O outro filme é Spotlight.
O Spotlight conta a história de uma investigação jornalística, né, envolvendo uma instituição religiosa e o quanto que crimes são acobertados por décadas, né? E por todo um acobertamento, né, tanto da própria instituição quanto dos políticos que se beneficiam também dessa instituição, né? Mais uma omissão que vai sendo escondida debaixo do tapete, mas em algum momento não cabe mais sujeira embaixo desse tapete. O outro filme é um documentário, chama Quarto Vazio. Já citei ele algumas vezes, mas ele é muito impactante, porque, para mim, pelo menos, foi impactante, porque conta a história de um jornalista que chama Steve Hartman, que ele, durante 7 anos, ele visitou as famílias que perderam filhos em algum tiroteio nas escolas nos Estados Unidos, né? E aquelas famílias, elas mantinham os quartos das crianças intactos desde a última vez que aquela criança estava lá. Intactos por anos, mantendo no mesmo lugar as bagunças que tinham sido deixadas por ele. Então os brinquedos estavam lá, os pôsteres, as roupas sujas, como se fosse um santuário que guarda a memória de quem partiu. Por anos aqueles quartos são intocados. E aí por que esse jornalista fez documentário? Porque estavam acontecendo esses massacres nas escolas de uma maneira repetida, né? E aí chega um ponto que a população começou a ficar indiferente a mais um massacre. E aquilo não tinha mais impacto. Porque se acostumou com o massacre em escola. Olha só que interessante isso. E, e aí esse jornalista resolveu mostrar um outro lado do massacre. Do lado, como que a família fica, porque até então é só mais um número de mais uma criança que faleceu, mas você não tem nada dela, né? Então você não tem envolvimento. Então essa pessoa, esse jornalista quis mostrar que tem histórias atrás daqueles números, daquela estatística. Não é interessante? E por que eu tô falando tudo isso, né? Até que ponto eu tô sendo omisso com algo que eu sei? Quantas vezes eu tô sendo conivente, presenciando várias bandeiras vermelhas, seja dentro de casa, seja na sociedade, seja comigo? Até que ponto eu sei que eu tenho algo que eu tenho que mudar e eu não tô mudando? Crônica de uma morte anunciada. Será que tem alguém perto de mim que eu sei que eu poderia falar alguma coisa para essa pessoa e eu não falei? E depois eu vou ficar me lamentando porque eu adiei? Tem uma frase do Martin Luther King que eu acho ela muito forte. Ele fala assim: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Nossa, que frase. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então você se acha bom? Então, por que você está quieto? O que você está fazendo para evitar que mais uma morte anunciada aconteça perto de você? Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós. Esse é meu quebra-cabeça de hoje. Se alguma dessas referências te fez lembrar
de um livro, de um filme, de uma música, compartilha comigo, eu quero saber. Me lembra aí ou me indica, né? Depende de nós.